Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Campanha de divulgação do Consolador Prometido, por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pelos emissários do Senhor, apontando-nos rumo à nova era. Leitura-estudo da primeira obra básica da codificação espírita, publicada em 1857, em Paris, França, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas ditadas a diversos médiuns, pela espiritualidade superior, quando inquirida por Allan Kardec. Exame da terceira parte, denominada Leis Morais. Perguntas de números 779 a 785, do capítulo 8, Lei do Progresso. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo Marcha do Progresso. Pergunta de Kardec, número 779. A força para progredir, aurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta dos Espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas, nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Pergunta de Kardec, número 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Resposta dos Espíritos. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Contra a pergunta de Kardec, número 780-A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Resposta dos Espíritos. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência, e aumenta a responsabilidade dos atos. Contra a pergunta de Kardec, número 780-B. Como é, nesse caso, que muitas vezes, sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Resposta dos Espíritos. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Pergunta de Kardec, número 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Resposta dos Espíritos. Não, mas tem às vezes, o de embaraçá-la. Contra a pergunta de Kardec, número 781-A. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso, e fazer que a humanidade retrograde? Resposta dos Espíritos. Pobres seres, que Deus castigará. Serão levados de roldão, pela torrente que procuram deter. Nota de Kardec. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las.
Assim será, até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem, e não a vigência de leis feitas pelo forte, em detrimento do fraco. Pergunta de Kardec, número 782. Não há homens que de boa fé, obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque, do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe. Resposta dos Espíritos. Assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Pergunta de Kardec, número 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta, o aperfeiçoamento da humanidade. Resposta dos Espíritos. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Nota de Kardec. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Germinam durante séculos. Depois, irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas, e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe, senão a desordem, e a confusão momentâneas, que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Pergunta de Kardec, número 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos. Resposta dos Espíritos. Enganaste. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Pergunta de Kardec, número 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Resposta dos Espíritos. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende, no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará, à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Nota de Kardec. Há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos.
por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegará antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje, com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar, com relação, de preferência, ao moral, do que com relação ao intelectual? Porque será impossível que entre o século XIX e o 24º século, haja, a esse respeito, tanta diferença quanto entre o 14º século e o século XIX. Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo: Povos Degenerados. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos.